foco. Vamos falar sobre foco, mais uma live desta série de lives para nós falarmos sobre esse tema tão importante que é a sua atenção. A sua atenção. Boa noite, Cristina. Boa noite, Carlas, Vanessa. Todos vocês estão chegando aí. Cássia, por favor, coloquem para mim qual a cidade de onde você está assistindo esta live, Daisy. E se é a primeira vez que você está assistindo uma live aqui no Te Cuida, conta pra mim, qual a cidade? Olá, boa noite, HelpTube 21. Qual a cidade você está assistindo a live e se é a primeira vez que você está me assistindo? Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Passos. É a primeira vez, a Calas colocou. Então, muito prazer, o meu nome é Sandra Ti, eu sou de São Paulo, capital também. Primeira vez por aqui, Cássia. Massachusetts, a Cássia está nos Estados Unidos. Muito legal. E, bom, para quem está aqui de primeira vez, essa live faz parte de uma série de lives onde eu estou falando sobre foco. Hoje em dia tem muita gente reclamando de falta de atenção, déficit de atenção. E eu estudando esse livro aqui do Johann Hari, eu gosto de fazer lives baseadas em livros. A gente estuda junto, incentiva a leitura e tal. Esse aqui, ó, Foco Roubado, onde ele fez um estudo minucioso, entrevistou várias pessoas, cientistas, pessoas do Vale do Silício também, para entender melhor essa questão, esse fenômeno que a gente está vivendo hoje em dia, que é assistir a vida por uma tela. E o quanto que a gente tem deixado de ver as coisas ao vivo, né? De curtir o momento, e o quanto que a gente não tem conseguido focar a nossa atenção, inclusive na leitura, né? Como eu sempre digo nas minhas lives, enfim, né? Bom, eu me apresentei, não lembro. Sandra Ti, terapeuta, criadora do Te Cuida, que é esse canal feito para te lembrar de cuidar da pessoa mais importante da sua vida, que eu espero que seja você, né? E esse autocuidado, ele passa por várias coisas, inclusive a terapia, a própria terapia, onde eu atendo as pessoas na clínica, né, atendimentos individuais, online ou presencial aqui em Osasco, já faz algum tempo, mas eu faço essas lives para a gente bater um papo, conversar sobre isso, né, saúde mental. As pessoas têm comentado de dificuldade de concentração, esquecimento, até o vício nas telas é um problema, né? E então eu decidi fazer essa série de lives do livro Foco Roubado, do Johann Hari, que é um jornalista do The Guardian, The New York Times, qual que é o outro? Le Monde também. E ele traz esses assuntos bem importantes. Quem tiver interesse em assistir as lives que já se passaram, eu estou indo do livro na ordem que é o livro mesmo, capítulo por capítulo, tá lá no meu YouTube. No meu YouTube eu deixo as lives gravadas e você pode acessar, assistir quando quiser. Mas ao vivo a gente conversa, se tiver alguma dúvida, tem uma terapeuta aqui ao vivo. Quem tá entrando aí quiser colocar para mim a cidade de onde você está assistindo e se é a primeira vez que você está aqui nesta live, né? O capítulo de hoje, ele fala sobre a ascensão da tecnologia que nos rastreia e manipula, parte 2. Então, é um assunto tão importante que ele dividiu em duas partes. A primeira parte eu falei na live passada, na terça-feira. Hoje, quinta, às 19h, vem a segunda parte. Então, vamos lá. Eu vou lendo trechos do livro que eu considerei importante e grifei e vou comentando o assunto. E quem quiser, a qualquer momento,
fazer pergunta, colocar comentário, enfim, tirar dúvida, fica à vontade, essa é a ideia. A gente tá junto aqui ao vivo e aí a gente tem essa oportunidade de trocar algumas ideias. Tristan, que é um rapaz do Vale do Silício, que participou do documentário Dilema das Redes, né, que ficou muito famoso, ele explicou que se queremos entender os problemas mais profundos do modo de trabalho atual, nosso setor tech, e por que está minando toda a nossa atenção, um bom lugar para começar é por uma pergunta que parece simples. Então você imagina que está visitando Nova York e quer saber quais dos seus amigos estão na cidade, a fim de fazer algum programa com eles. Você abre o Facebook, o site vai alertá-lo sobre um monte de coisas, o aniversário de um amigo, uma foto que você foi marcado, um ataque terrorista, enfim. Mas não vai alertá-lo da proximidade física de ninguém, de alguém com quem você gostaria de encontrar no mundo real. Não há um botão que diga, quero encontrar alguém, quem é que está perto e disponível. Isso não é complicado de se fazer em termos tecnológicos, a gente tem tecnologia para isso. Seria realmente fácil projetar o Facebook para abri-lo e ele dizer quais dos seus amigos estão nas suas proximidades, qual deles gostaria de se encontrar com você para beber algo, jantar naquela noite, naquela semana, enfim. Criar o código para isso é muito simples. O Tristan, que foi quem projetou vários dos códigos que a gente tem nas redes sociais hoje em dia, ele fala que ele e o Asa, que é um outro cara que também participou, provavelmente gastariam apenas um dia para criar esse código e seria muito bem aceito. Pergunte a qualquer usuário da rede: você gostaria que o Facebook te conectasse fisicamente com seus amigos em vez de fazê-lo rolar a tela infinitamente? E aí eu pergunto aí para quem está assistindo a live: você gostaria que tivesse esse recurso na rede social, tanto faz ser Instagram, Facebook ou qualquer outra rede social, para você poder encontrar pessoas que você gosta, obviamente, né? Lá o Close Friends, por exemplo, de repente você está passeando aí pela sua cidade, por um lugar, e aí você entra e descobre que um grande amigo que você não vê faz tempo e gostaria de reencontrar também está por ali, com tempo disponível. Você gostaria que tivesse recurso? Fica essa pergunta, né? Coloca para mim aí nos comentários, quem quiser participar da live, quem estiver assistindo gravado também, escreve o que você pensa sobre isso. Pois bem, é um ajuste fácil e os usuários iriam adorar, segundo o que o Johan Hari pensa, né? Por que não acontece? Por que não acontece? Por que o mercado não oferece isso? E aí é uma pausa dramática para reflexão. Por que que a rede social não quer que você encontre amigos na vida real? Por que que a rede social não quer que você construa relações de verdade? Bom, para entender a razão, Tristan e seus colegas me explicaram, você precisa recuar um pouco e entender melhor o modelo de negócios do Facebook e de outras mídias sociais. Se seguir o caminho dessa pergunta, poderá ver a raiz de muitos problemas que estamos enfrentando. Facebook ganha mais dinheiro a cada segundo extra que você fica olhando para a tela sem sair dela.
E perde dinheiro toda vez que você fecha o aplicativo. Então, se suponhamos que você encontre um amigo, uma amiga, por aí que você foi ali passear, encontrou as pessoas e sentou para conversar, fechou o aplicativo, o tio Zuckerberg perdeu dinheiro. Ele não quer que você... E aí ele não quer perder dinheiro, né? Porque ele precisa de mais dinheiro. Tem só alguns bilhões, não precisa... não pode parar de ganhar dinheiro. É isso, gente. Usar a rede dele para falar dele. Enfim, os anunciantes pagam o Facebook para poder chegar até você e aos seus globos oculares. Mas há uma segunda razão, além disso, além de que eles precisam ganhar mais dinheiro. Deixa eu ajustar aqui o telefone. Uma razão mais sutil. E as sutilidades, minha gente, elas são mais difíceis de a gente enxergar e de a gente tratar também, né? Para que o Facebook queira que você fique rolando a tela e não queira sair do aplicativo de forma alguma. Da primeira vez que eu soube dessa razão, não dei muita bola, ele fala. Me apareceu meio forçada, mas depois conversei com algumas pessoas em São Francisco e Palo Alto, e toda vez que expressava meu ceticismo em relação a isso, eles olhavam para mim como se eu fosse uma velhota da década de 1850, ouvindo pela primeira vez os detalhes sobre o sexo. As metáforas dele são muito boas, né? Toda vez que você envia mensagem ou uma atualização de status no Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, etc., alguma busca no Google, tudo que você diz é escaneado, classificado, armazenado, e essas empresas ficam montando o seu perfil para vender ao anunciante que lhe enquadram em segmentos. Então, a segunda intenção, gente, para que o aplicativo não quer que você saia dali, é que todas as informações daquilo que você curte, encaminha, daquilo que você comenta, daquilo que você busca, os perfis que você segue, vão formando uma persona, entende? Uma persona que tem vários carimbinhos, e esses carimbinhos, essas marcas, são vendidas para as empresas que querem anunciar. Você quer uma mulher? Mulheres temos, essa idade temos, solteira ou casada temos, mas ela é muito específica, entendeu? Por exemplo, no meu caso, eles podem saber que eu gosto de ler Johann Hari, entende? É uma coisa muito específica. Eles vão ali, e aí faz lá as conjunções dele, astrais, e consegue oferecer exatamente o produto que eu vou ter a tendência de comprar. E se o aplicativo dá o retorno que o anunciante espera, o anunciante põe mais dinheiro, o anunciante conta para mais pessoas, e mais pessoas põem mais dinheiro, e assim vai. Essa é a ideia. Então, você não pode sair, né? E por isso, minha gente, que a gente tá com um outro problema social, que são as pessoas cada vez mais sozinhas. O algoritmo não quer que as pessoas se encontrem, e elas não estão se encontrando, né? E aí não tá rolando amizade, e aí as pessoas sozinhas e tal, enfim. Chega ao ponto de existir, por exemplo, existe um jantar, né, que você programa, minha tia contou esses dias que ela tá pensando em ir, um jantar com 6 ou 7, 8, sei lá, desconhecidos, e você vai para esse jantar para conhecer amigos novos, fazer novas amizades.
Óbvio que, no meu ver, você não vai conseguir fazer um amigo em uma noite jantando junto, né? Precisa ser um hábito. Eu vejo que a melhor forma de fazer novas amizades é você fazendo um curso, por exemplo, um curso de longa duração, 2, 3 anos, 4, que você, e presencial, né? Presencial, que você vai criando vínculos, sabendo onde a pessoa mora, indo embora junto, pegando carona, depois do curso, aí trocando informação para fazer trabalho, tarará. É uma forma muito eficiente de fazer amizades. Mas fora isso, né, a gente está vivendo num mundo que não estimula esses encontros, né? Esses encontros, você vê, quando as pessoas vão se encontrar num ambiente de descontração, normalmente a música está muito alta, normalmente não dá para conversar, né? Não sei aí como que é onde vocês se encontram. Vocês costumam sair para se encontrar, fazer novas amizades? Como funciona isso aí para você que está assistindo essa live, né? As explicou-me isso dizendo que eu devia imaginar dentro dos servidores do Facebook, do Google, há um boneco com o seu nome, com o seu login, com o seu arroba. Um modelo seu. No começo não se parece muito com você, é como se fosse um avatar genérico de um ser humano, aqueles bonequinhos mais genéricos assim, de desenho. E aí eles vão montando e remontando os metadados e então ficam testando como esse bonequinho reage. Centenas de milhares de vídeos. Isso, centenas de milhares de vídeos para ver como que seu boneco, que se lança essa informação, como que ele faz. Ele curte, ele comenta, ele compartilha, ele assiste até o final, né? Ele volta, e aí eles vão captando essas informações. Achei tão macabra essa imagem que fiquei perplexo. Não é que estejam ouvindo e depois coloquem um anúncio acerte bem no alvo. É que o modelo que eles têm de você é tão preciso que chega a fazer previsões a seu respeito, que você sente como se fosse mágica. Inclusive, algumas pessoas têm usado a inteligência artificial para fazer algumas perguntas. E o que a inteligência artificial faz? Por exemplo, se ela sabe quando eu nasci, onde eu nasci, ela já tem um desenho de como são as pessoas que nasceram nessa mesma época, nesse mesmo local, né? E aí, assim, a chance da minha música preferida, não sei, no TikTok tem isso, você coloca lá, não lembro qual o comando, mas para você ver qual é a música que você mais gosta, entendeu? E aí, o que eu percebi? Eles acertam, né? Porque eles vão me mandar a música que fazia sucesso quando eu estava na idade da adolescência, que é quando a gente ouve mais músicas, as músicas são mais emocionantes, porque é uma fase da vida, enfim, muito marcante. E uma hora eles acertam, e quando eles acertam, eles mandam outra, e aí eles vão conhecendo você. Ah, então essa gosta de rock, ela gosta de MPB, então solta outra MPB. Ou não, gosta de sertanejo e tal. E aí a máquina, a inteligência, vai buscando ali e parece mágica, mas não é tecnologia usada com um intuito, né? Então, por que o Google Maps é gratuito? Ele fala, né? Para que o boneco obtenha os detalhes dos lugares onde você vai diariamente. Porque a Amazon e a Alexa não são vendidos tão baratos. Lá nos Estados Unidos custa $30, bem menos do que custam. Para que coletar informações, portanto, o avatar pode ser montado não só com o que você procura,
em uma tela, mas com o que você diz em casa. Bom, eles chamam isso, né, o termo técnico para esse sistema, cunhado pela brilhante professora de Harvard, Shoshana Zuboff, capitalismo de vigilância. Tem um nome para isso. Então, a gente está sendo vigiado o tempo todo, né? O Big Brother. As telas do Big Brother, a gente compra as telas. Os microfones, a gente compra, a gente mesmo instala. É simplesmente maluco. E a gente precisa falar sobre isso, não ter medo disso. É importante que a gente converse, que a gente preste atenção. Por quê? Somente dessa maneira a gente pode mudar como sociedade. Hoje à tarde mesmo, eu vi que parece que a Apple perdeu um processo onde ela vai indenizar as pessoas que compraram um iPhone de um determinado período em até $100, porque a Siri estava ouvindo as pessoas sem as pessoas pedirem, né? Olha quem tá aí. Oi, Wayne. Boa noite. Boa noite a todos que vieram aqui nesta live. Boa noite. A gente está falando sobre foco roubado e sobre a manipulação do algoritmo, né? Sobre os nossos comportamentos, né? Então, ele fala assim, imagine se você pudesse prever todos os seus lances no xadrez. Eu teria muita facilidade para dominá-lo. E é isso o que está acontecendo agora, só que na escala humana. Na escala humana, com pessoas que não questionam sobre isso. Olha quem está aqui, Atelier Esther. Boa noite, como é que você tá? Então, imagine, né? Tem algumas pessoas que têm consciência do algoritmo, né? Que o algoritmo está ouvindo. Tem outras pessoas que não conseguem nem se defender. Tem criança sendo afetada por esse algoritmo. Criança, adolescente, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, como eu disse, para que juntos a gente possa questionar, cobrar, né? Cobrar regulamentação, enfim. O preço das ações do Facebook desabaria, aqui ele fala, né? Se o Facebook agisse de modo que as pessoas mal gastariam alguns minutos do dia nele, e de maneira muito mais gratificante, o preço das ações desabariam e para eles seria uma catástrofe. É por isso que esses sites são projetados para maximizar a dispersão. A gente precisa estar disperso, distraído. No outro capítulo, ele compara com o número de mágica, né? O mágico consegue fazer a mágica, por quê? Porque ele distrai a audiência enquanto ele tira alguma coisa da manga, enquanto ele Quando você começa... Se você não desviar a atenção, você vai ver o que o mágico está fazendo de verdade. E os algoritmos funcionam dessa maneira, como os truques de mágicas. Eles te distraem para você ir recebendo o conteúdo do anunciante. Só que toda essa distração tem nos treinado a ser distraídos, e aí um monte de gente com déficit de atenção, inclusive crianças, e o pior, ao invés de tirar o que está causando a distração, estão medicalizando as crianças, e aí é uma bomba relógio. Qualquer hora vai explodir. Daqui a 30 anos vão falar que a gente era maluco de fazer o que a gente está fazendo hoje. Assim como é o cigarro, como a gente enxerga o cigarro hoje em dia, né?
Mas, enfim. Isso não é mera teoria da conspiração, pelo menos não é mais do que seria achar que é teoria da conspiração dizer que o KFC quer que você coma mais frango frito. É apenas o resultado óbvio das estruturas de incentivos que foram implementadas e permitimos que continue vigente. O modelo de negócio deles, o tempo de tela e não o tempo de vida. Entende? Eles não querem incentivar vocês a saírem da tela, querem incentivar as pessoas a continuarem mais e mais tempo nas telas. Não é o smartphone em si, é a maneira que são projetados os aplicativos no smartphone e nos sites e nos laptops. Então, o problema não é o celular, não é esse aparelho. O problema é como ele é feito, os aplicativos são feitos para a gente ficar grudado na tela o tempo todo, com notificações, barulhinhos, estrelinhas, coraçõezinhos. Aliás, tô com pouco coração nessa live. Por favor, aperta aí o coraçãozinho. Porque esse é um conteúdo, gente, que a gente precisa usar o meio para ganhar o jogo, entendeu? É desleal o que tem nesse jogo. Obrigada pelos coraçõezinhos. Eu sou aqui uma mera terapeuta, entendeu? Que decidiu parar uma hora da minha vida, numa quinta-feira, 7 horas, que eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, podia estar fazendo nada, inclusive, mas eu venho aqui para falar um negócio que eu acredito, que a gente precisa falar sobre esse assunto, porque esse assunto interfere na saúde mental das pessoas. Interfere demais, assim, interfere num nível grave para mim, que é o déficit de atenção, mas interfere em autoestima, interfere em depressão, interfere em ansiedade, né? E a gente tá vivendo. Quando é uma pessoa, são milhões de não sei quem, tarará, nem conheço, tudo bem. Mas quando é uma pessoa da sua família, em sofrimento, né? Então, a gente precisa falar sobre isso. E o recurso que tem nesse sistema essas lives que a gente pode usar, por exemplo, para plantar árvore, incentivar pessoas a plantarem árvores, incentivar a gente a mobilizar o governo a não esburacar a Amazônia atrás de petróleo, por exemplo, né? É uma ideia também muito boa de a gente divulgar. E aí a gente falar sobre esse problema que a gente está vivenciando, que está em alta agora, da questão das bets. Aqui a gente tem esse recurso de falar sobre isso abertamente, mas para isso a gente precisa de audiência, precisa de coraçãozinho, precisa de like, precisa de comentário. É o jogo, né? Estamos jogando o mesmo jogo. Só que para a gente ganhar esse jogo de uma forma que seja mais saudável para a comunidade, a gente precisa usar os mesmos recursos. Infelizmente, eu não consigo criar uma outra rede social para competir com essa nesse momento. E aí ele fala, né? O Tristan ensinou que os celulares que temos e os programas que rodam neles foram deliberadamente projetados pelas pessoas mais inteligentes do mundo para captar o máximo de nossa atenção e prendê-la. São pessoas muito inteligentes, mas nem todas com a moral na mesma proporção. O Tristan é uma pessoa que em determinado momento acorda e se questiona da questão ética, mas quando ele se questiona já ganhou milhões, tá? Também é isso, né? Bom que ele acordou, ele poderia continuar trabalhando para isso, mas segundo ele vem para contar o que tem por trás de tudo isso, né? E todas as coisas que aprendi com ele, essa me pareceu a mais importante. Ele fez entender que esse design não é inevitável. Precisei pensar muito realmente sobre isso.
A maneira que nossa tecnologia opera para corroer nossa atenção foi uma escolha, sendo que no Vale do Silício e também na sociedade como um todo, permite que eles façam isso. Então, é permitido pela nossa própria sociedade que a nossa atenção seja corroída. Um dia, se Deus quiser, a grande massa vai acordar e falar, chega, né? Não se trata apenas Isso foi para mim um choque. Não é o celular em si, como os telefones vêm sendo projetados. Não se trata apenas da internet, como ela está projetada, e dos incentivos de dado às pessoas que se encarregam em projetá-las. Você poderia manter seu celular, seu laptop e continuar com suas contas nas redes sociais e ter uma atenção melhor. Entende? Não é assim, vamos acabar com tudo isso que foi criado, porque tem coisas bacanas que foram criadas aqui, né? Eu, por exemplo, me beneficio desse recurso, né? Talvez se não fosse esse recurso, não chegaria a tantas pessoas como chegou o meu perfil, um perfil que cresce e tal, bem bacana. Não é isso, não é pra gente destruir tudo, mas a gente pode fazer isso de uma forma que a gente tenha mais saúde mental, né? Que a gente consiga ter mais foco e atenção. O debate real é: que tecnologia, projetado com quais propósitos, atendendo a quais interesses e de quem? Entende? Hoje, a forma que ela está projetada, ela é muito, muito mais voltada a poucas pessoas ganharem muito dinheiro e muitas pessoas perderem dinheiro aqui, né? Ele fala que a lista de possíveis algoritmos é longa. A gente tem uma infinita possibilidade de algoritmos. Poderia salvar vidas, poderia ajudar mais na economia. Eles poderiam ganhar muito dinheiro ainda assim, mas poderia fazer muito mais pessoas ganharem também. Poderia fazer várias ideias, assim, né? Conectar pessoas para a gente ter um mundo melhor, um mundo mais saudável, um mundo com mais possibilidade de retorno para a natureza, de mais saúde, mais conexão, né? Menos ansiedade, uma coisa mais bem distribuída. Dá para fazer coisas maravilhosas aqui. Hoje a gente tem tecnologia, assim, aí é muito fácil, né, eu, por exemplo, outro dia eu tava aqui no Instagram e vi um cara divulgando não sei qual país, não lembro o nome do país, não era um país muito conhecido, chamando para trabalhar lá. E aí ele falou assim, olha, tem esse site do governo aqui que você coloca qual o idioma que você fala, que você coloca qual a sua especialidade, e você já vem para cá com visto de trabalho, porque eles estão precisando de mão de obra lá, né? E aí eu pensei, por que aqui no Brasil, nosso próprio governo não faz um site desse pra gente? Por que eu vou trabalhar lá do outro lado do Oceano Atlântico se eu poderia estar trabalhando aqui no meu país, né? Quem sabe só tá faltando essa conexão, porque a gente tá... às vezes o outro precisa exatamente daquilo que eu faço, mas eu não sei que o outro precisa e o outro não sabe o que eu faço, né? Entende? Óbvio, teve aí uma melhora, essa questão da contratação dos MEIs, por exemplo, foi uma coisa bacana, mas por que não todos os empregos estarem numa única plataforma do governo, por exemplo? Por que não, né? Por que não um site único do Brasil, que tivesse todos os estados? Então eu tô aqui em São Paulo, mas eu gostaria de trabalhar um tempo, sei lá, aonde? No Mato Grosso. Ué, eu ia lá e falava, olha, no Mato Grosso tem essas vagas, eu tenho essas qualificações, deu match, pronto. Simples assim. Ou a pessoa tá lá no, sei lá,
Goiânia e quer ir para o Sudeste, já vem contratado, né? A gente é um país de proporção continental. Por que não existe isso? Então, a tecnologia, ela nos dá essa permissão, mas aí que tá. Quem ganharia dinheiro com isso? Essa é a pergunta, entendeu? Diretamente, né? Porque indiretamente todos ganhariam. A sociedade ganharia. Mas as coisas, infelizmente, nesse capitalismo de vigilância que a gente vive, é isso. Como que eu ganho dinheiro? Uma única... Eu vou criar, mas e aí? Quem... Entende? E aí o governo, para fazer essas coisas, tem que muita gente envolvida, e aí lobby, enfim. Mas a lista de algoritmos é longa, dá para fazer muita coisa que beneficiaria as pessoas. Então, de repente, tem uma pessoa que quer, sei lá, assim como os países querem mais pessoas lá, pode ser que no Brasil mesmo a gente tenha cidades que precisa levar a gente para lá para melhor distribuir a população, prefeituras que querem ganhar mais com pessoas que vão morar lá, enfim. Dá para ter algoritmo para absolutamente tudo. O algoritmo que eles de fato usam varia o tempo todo, mas há um princípio-chave existente. Ele mostra a você coisas que farão continuar olhando para a tela, entendeu? É isso. É simplesmente isso. Lembre-se, quanto mais tempo você olha, mais dinheiro eles ganham. Ele repete isso, né? Imagine 2 feeds do Facebook. Ele fala Facebook, pode ser Instagram, enfim. Um cheio de atualizações de notícias e vídeos que deixa você calmo e feliz, e o outro cheio de atualizações, notícias e vídeos que deixam você com raiva e indignação. Qual dos 2 feeds o algoritmo seleciona? O algoritmo é neutro em relação a querer que você fique tranquilo ou com raiva. Essa não é uma atribuição dele, ele só se preocupa com uma coisa, que você continue rolando essa bendita tela, né? Você fica mais tempo olhando um acidente de carro do que uma pessoa segurando um buquê de flores à beira da estrada, mesmo que ver flores lhe dê muito mais prazer. Nós, evolutivamente, fomos treinados, né, pelo nosso cérebro, sistema límbico, de prestar mais atenção na desgraça. É simples assim, foi uma questão de sobrevivência. A gente precisava prestar mais atenção se estivesse pegando fogo, desmoronando, para fugir, entendeu? Não é o ser humano gosta. Não, gente. Evolutivamente, aqui, ó, o sistema límbico é o mais primitivo deles. A gente foi treinado para sobreviver. O cérebro é para isso. É chamado de viés da negatividade. É algo sabido há anos em psicologia. Conta com um amplo corpo de evidência. Viés da negatividade. Há uma crescente evidência de que o idiosincrasia humana natural tem menos efeito online. No YouTube, quais são as palavras que você deve colocar no título do vídeo se quiser ser escolhido pelo algoritmo? São, de acordo com os melhores sites de monitoramento de tendência do YouTube, palavras como ódio, arrasar, golpear e destruir. Um grande estudo da Universidade de Nova York constatou que, para cada palavra de indignação moral que você acrescenta em um tweet, sua taxa de retweet aumenta 20% em média. As palavras que mais aumentam a taxa de retweetagem é atacar, mal e culpa. Um estudo do Centro de Pesquisas Pew concluiu que, se preencher suas postagens de Facebook com discordância indignada, vão dobrar os seus likes e compartilhamentos. Portanto, um algoritmo que priorize
lhe manter grudado na tela, vai, de maneira involuntária, mas inevitavelmente, priorizar indigná-lo e deixá-lo com raiva. O que desperta mais raiva, desperta também mais engajamento. Então é isso. Há bastante tempo, os cientistas comprovaram o efeito de diversos contextos. Se lhe mostrarem uma foto da multidão, com algumas pessoas felizes e outras indignadas, instintivamente você olhará primeiro para os que estão com raivas. Até bebês de 10 semanas reagem de modo diferente. Até os bebês, é por isso, porque a gente tá lá, ó. Aqui é o sistema límbico, aqui é o córtex pré-frontal. Desde nós bem pequenos, bebês ainda, a gente já vem com essa característica instintiva de olhar a indignação, a raiva, e isso aciona o nosso sistema de luta e fuga. Viés da negatividade. E aí eles falam que a gente transforma o ódio em um hábito. E a gente condena mais e compreende menos. Para isso que é feito o algoritmo. Queria saber quem assistiu a live até agora, se você gostou do assunto, se esse assunto é interessante para você, o que você pode refletir dessa live. Comenta aqui para mim, por favor, sobre isso. Bom, eu faço as lives de terças e quintas-feiras às 19 horas aqui nessa plataforma, e depois esse vídeo vai ficar disponível lá para assistir no YouTube, né? Queria agradecer a todos que entraram nesta live, que participaram um pouquinho, que falaram de onde estavam falando, enfim, que começaram e foram até o final. A gente vai continuar nesse capítulo sobre a manipulação, refletindo sobre isso. Obrigada aí pelos coraçõezinhos, ajuda bastante, muito obrigada pelo engajamento, né, com esse assunto que não é um assunto de ódio, indignação, mas um assunto de reflexão, né, pra gente saber mais sobre isso. Depois que a gente vê, não dá para desver, né? E a gente vai tentar passar isso adiante, explicar para outras pessoas, até que a gente consiga aí uma massa crítica de pessoas que despertem e que a gente mude, né? Assim como a gente mudou, por exemplo, passou a usar cinto de segurança, passou a proibir fumar as pessoas em lugares internos, parou de dar açúcar na mamadeira para as crianças. A gente um dia, eu tenho fé e esperança que a gente vai usar a rede social e a internet de forma mais compreensiva, talvez. Tá bom? Bom, obrigada para vocês. Meu nome então é Sandrati. Quem tiver interesse em fazer terapia comigo na clínica, por favor, entre em contato, manda um direct aqui no Instagram. Se você estiver assistindo pelo YouTube, vai lá no Instagram, me manda um direct, eu respondo todos os directs. Entra no meu canal, que chama De Pertinho, tem tudo lá na minha bio, o meu canal. O meu WhatsApp também tá lá na minha bio, é fácil me achar e entrar em contato, tá bom? Muito obrigada, e terça-feira, se Deus quiser, a gente vai estar aqui novamente ao vivo para falar mais sobre foco, tá bom? Obrigada, fica bem e te cuida.